Eu sou nascido e criado em Caxias do Sul, na periferia de Caxias do Sul, num bairro que se chama Glória, localizado na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A Serra Gaúcha que, para muitos brasileiros, é Europa do Brasil. Uma história não tão bem contada, mas uma coisa é verdade. De fato, é verdade mesmo. Faz tanto frio quanto no continente europeu. O inverno se acorda, umas temperaturas negativas. Frio, 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 frio. Aí você olha a vegetação assim toda congelada. Eu sou um filho adotado da Eva. Uma mãe solo, mãe de 4 filhos, que trabalhou como empregada doméstica. Grande parte da vida e outra parte ela trabalhava limpando os banheiros da praça, da principal praça de Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Você imagina, né? Semi-analfabeto. A grana não dava, era curta. E aí o resultado disso era o corte de água e energia. Ali foi o meu primeiro contrassenso sobre o que é a realidade de verdade. Porque a minha família fazia gato na água e na luz. E eu entrava num dilema moral. O que é certo socialmente? A minha mãe seguir o que a sociedade diz que é para ela seguir, ou então a gente fazer um gato na água e na luz e viver com dignidade? Penso eu como devia ser difícil para ela não ter acesso ao básico, que era a água para os filhos, e ter que fazer gato na energia para tomar banho quente em dias frios. Eu sou cria dos anos 90. E em 2003, começa a surgir uma fofoca no meu bairro, que é: eu acho que tem gente morando lá atrás daquele bioma, daquelas árvores lá. Não, eu escutei falar que tem sim, tem gente morando lá. Em poucos dias, poucas semanas, começam a desmatar. E, de fato, começa a surgir a ocupação Monte Carmelo. E não Monte Carmelo, aquele morro famoso de Israel, de travar lutas e disputas por território. O Monte Carmelo para disputar moradia, para disputar ter um lugar para sobreviver. Começam a surgir algumas casas, as árvores começam a sumir, e ali se estrutura uma ocupação com cerca de 100 famílias. O que transforma a minha realidade escolar também, porque eu começo a ter colegas do Monte Carmelo. E a visitar um deles, eu entro no meu segundo momento de rompimento, que é quando eu descubro que aquelas pessoas, diferente do nosso sofrimento de ter a energia e a água cortada e ter que fazer um gato, elas não tinham nem isso como acesso. Tão pouco saneamento básico para ir no banheiro. Eu entro no meu segundo dilema moral. É certo essas pessoas invadirem uma propriedade privada e começarem a desmatar um bioma natural, o que socialmente é visto como um crime, mas, em contrapartida, o que elas vão fazer de fato? Não vão ter onde morar? A gente não está nem falando de dignidade. Não vão ter onde morar. Eu convido vocês agora para a gente ir para um lapso temporal. 2024. Eu, já no jornalista, morando na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu tenho a responsabilidade de cobrir o maior desastre climático que afetou o Estado, as enchentes de 2024. Ali eram pessoas em cima de tetos,
passando dias pedindo socorro, pedindo para suas crenças para que aparecesse um barco, um jet ski, um helicóptero para serem resgatadas. Mais de 90% do estado do Rio Grande do Sul afetado. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. 450 deles declararam calamidade. 2,4 milhões de pessoas foram afetadas direto e indiretamente. Direto ou indiretamente. O que a gente vê ali parte de uma reflexão que a gente pode pensar assim, foi um evento extremo, né? Não ocorre todos os anos. Mas não é só azar. A ciência mostra que eventos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência. E eu acredito que tem um ponto aqui que todos nós temos que trabalhar, que é a crise climática já não é mais uma previsão. Ela existe. Ela está aqui na nossa porta. Voltando à cobertura, mais de 100 mil pessoas buscaram um tipo de ajuda institucional. Entraram em filas para tentar algum tipo de auxílio. Um auxílio simples, que fosse para comprar um colchão, um fogãozinho. Se sobrar, quiçá, uma geladeira para conseguir congelar um alimento que estava recebendo de doação. O Estado prevê a construção de 2.780 casas. Já se passaram 2 anos e 280 casas foram entregues no Rio Grande do Sul. 2.500 famílias ainda aguardam na esperança de ter um lugar para chamar de lar, para ter um endereço. O próprio Estado admite, não é só construir uma casa, é infraestrutura, é planejamento, é água, luz e saneamento básico. Quem diria que as histórias se repetem? É água, luz e saneamento básico. Tudo isso é responsabilidade de como a gente tem pensado nos impactos da crise climática. A gente, como sociedade, aterra lugares onde já foram rios. A gente, como sociedade, ocupa áreas de risco. E a gente, como sociedade, tem que entender que também não é só por falta de opção. Também é por escolha econômica. Quando a gente pensa que não foi só casas alagadas, não foram só casas alagadas, foram escolas que pararam, foram cidades isoladas, rodovias bloqueadas, aeroporto fechado, comércio e empresas quebrando. E olha que interessante, né? Até aquela pauta que é sobreposta como mais importante que o meio ambiente, a economia, ela foi também interrompida. Que grande ironia é, para a economia, essa pauta que é muito mais importante que tudo, ser interrompida por uma pauta que até então é secundária, que é o meio ambiente. Isso tudo me faz voltar lá para aquele menino que, junto com a família, fazia gato de água e energia e refletir sobre várias tantas e tantas outras questões, sobre o que de fato é a responsabilidade que a gente tem com o meio ambiente, com a crise climática. Quando eu relembro sobre o Monte Carmelo, eu me transfiro para o momento de hoje,
quando tantas e tantas vezes a gente que fala sobre meio ambiente é visto como eco chato. Pô, meu amigo, por que você não compra sua ecobag? Por que você não substitui a sua luz de LED, a sua luz por uma luz de LED? Por que você não separa os seus resíduos secos dos seus resíduos orgânicos? E eu lembro que lá no Monte Carmelo, como as pessoas não tinham saneamento básico, tampouco tinham coleta seletiva. E elas começaram a descartar os seus resíduos numa nascente. Nascente que tempos outrora eu me pendurava nos cipós e me jogava dentro do riacho. Hoje ela já não existe mais. Essa nascente ela já não existe mais. O que parte de toda essa história é de uma reflexão que é a seguinte: a gente tem que trocar. Mas quando a gente fala de territórios que surgiram com 100 famílias e hoje são mais de 4.000 pessoas que aguardam a regularização de 958 lotes do Monte Carmelo, a gente tem que considerar muito mais do que só as nossas falas, os territórios. Os territórios, as realidades econômicas, porque a gente não vai conseguir falar sobre crise climática enquanto a gente não considerar a desigualdade social. Reconhecer o outro como legítimo outro na convivência é também reconhecer os nossos privilégios. Nada dessas histórias são individuais. Elas são coletivas e especialmente estruturais. Muito obrigado.